Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 39. Com fios de tecidos azul, púrpura e escarlate, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal, de linho fino trançado de ouro e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate. Bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados com linho fino, com os fios de tecidos azul, púrpura e escarlate. Trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas duas extremidades, para uni-lo. O cinturão de pano e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado de ouro e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Em seguida, foram costuradas nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado de ouro e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate. Era quadrado, com um palmo de comprimento por um palmo de largura e dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia uma cornalina, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um quartzo. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas foram fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes de ouro puro trançadas como cordas. Também fizeram 2 filigranas e 2 argolas, de ouro, e as prenderam nas 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes nas 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna próxima ao colete sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura logo acima da costura do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete sacerdotal com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma borda como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate em volta da costura do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da costura do manto, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a costura em volta do manto. Tudo feito para ser usado para a ministração, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e os seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções, de linho fino trançado. O cinto também era de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate, obra de bordador.
como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o diadema sagrado de ouro puro e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois, usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas armações, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de couro fino e o véu que a protege, a arca do testemunho com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina divisória de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as cordas e as estacas do pátio, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar. No santuário, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito conforme tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca do testemunho e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois, traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto em frente da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao redor o pátio e coloque a cortina à entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que há nele. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será santo. Depois, unja o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base, e consagre-a. Traga Arão e os seus filhos à entrada da tenda do encontro, e lave-os com água. Depois, vista Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, de geração a geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés erigiu o tabernáculo, colocou as suas bases no lugar, colocou as armações, estabeleceu os travessões e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Ele pegou também as tábuas do testemunho e as colocou na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca do testemunho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado.
Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar do holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água para lavagem. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou o trabalho. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se, porém, a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo na nuvem à vista de todos os israelitas em todas as suas jornadas. Novo Testamento, Mateus capítulo 23, versículos 23 ao 39. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, estou enviando-lhes profetas, sábios e mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Assim, recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Em verdade lhes digo que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor.
Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.